Trouxe um outro exemplo aqui. Quando eu fiz o convite para você para essa live, eu fiz o convite através do Cebolinha, né? Ali o Cebolinha, ele é uma boa representação de não ser compreendido. Só que, coitado, o Cebolinha, ele troca o R pelos L's. Quando a gente tem uma comunicação mal feita, é como se a gente estivesse sendo o Cebolinha. Então, lembra da última vez que você, por exemplo, mandou um aviso para sua equipe, ou você mandou um e-mail para um cliente, que você deixou muito claro, do tipo, hoje nós temos live às 18 horas no meu Instagram sobre compreensão da comunicação. Vem! E aí, a galera manda mensagem. A live é que horas? A live é onde? Qual é o tema da live? E a comunicação, ela toda detalhada, bonitinha. Por quê? Conflito. Conflito de valores. E mais uma coisa que a gente falou em várias lives aqui. O conflito da atenção. Várias lives eu já falei do Herbert Simon. Esse cara foi Nobel de Economia em 1978. E ele previu lá na década de 70 que um dia no futuro, nós teríamos escassez de atenção por excesso de informação. Então, a partir do momento em que a gente vê um veículo, que a gente vê um político dando alguma notícia e a gente já não se simpatiza com aquele veículo de comunicação ou com aquele porta-voz, a gente já cria uma barreira na hora de interpretar aquela mensagem. Se aquela mensagem entra em conflito com os nossos valores pessoais, a gente cria uma segunda barreira. Então a mensagem que saiu daqui perfeita, como a gente fez o exemplo aqui, hoje, live 10/18, no Instagram do Rodrigo Dílio, sobre comunicação. Isso vai sendo filtrado. Então ela recebe uma deturpação até chegar em você. E aí quando chega em você, até por causa desse conflito de atenção, a escassez de atenção que a gente vive hoje, acontece que a gente lê rápido, passa e depois não lembra. Que horas que era mesmo? Onde é que era? Qual era o assunto? É por isso que acontece. Então a gente sente aqui na prática, um exemplo aqui bastante prático de nós dois aqui, exatamente o que acontece. Por que a mensagem, por mais que tenha sido escrita muito no detalhe, muito certinha, tem um tipo de filtro e tem um ruído no meio do caminho. Então a gente consegue entender. Herbert Simon previu que no futuro nós teríamos escassez de atenção por excesso de informação. Porque a gente dedica pouca atenção a muitas notificações ao mesmo tempo, a nossa comunicação é falha. A gente não dá tempo nem do cérebro processar a informação. A gente já faz logo uma pergunta porque a gente não prestou atenção na mensagem. Então a gente vê aí o conflito de valores, a gente vê aí o conflito de atenção. Dentro de um trabalho, tá? Dentro de uma empresa, dentro do dia a dia do nosso negócio, tá? Vamos pegar aqui um chefe e um colaborador. Ainda pelo exemplo dos valores. Um chefe pode, por exemplo, ter um valor de exatidão. Ou seja, para ele é muito importante que as coisas sejam exatas. É muito importante que a equipe esteja coesa, seja muito exata para poder entregar o resultado. E pode ter uma pessoa na equipe que não gosta do chefe. E aí quando a gente vai investigar, a gente entende que um valor muito importante dessa pessoa é o valor de reconhecimento. Ela gostaria de ser reconhecida em público pelo chefe, por todo o esforço que ela faz. Então ela se encaixa no valor do chefe para ser exata, para poder entregar o seu melhor, mas ela não recebe o reconhecimento do chefe. E o chefe uma vez mandou um e-mail para ela com palavras muito bem escolhidas, exatamente falando: você é um excelente profissional. Ok. Mas a maneira que ela gostaria de ser reconhecida não foi respeitada. Então até nesses detalhes existe um ruído na comunicação, gente. Olha quantos problemas a gente leva na nossa vida pessoal, profissional, política e econômica no país e no mundo por causa de comunicação. Porque a gente não sabe quais são os valores da pessoa que a gente está falando e a gente precisa entender que a mensagem nunca vai chegar 100% imaculada, perfeitinha na cabeça do outro. Por isso que eu falo o tempo todo, comunicação é tornar comum, é uma troca, requer feedback. Se você manda uma mensagem sem esperar uma resposta, isso não é comunicação. Isso é vomitar uma informação. Isso é você jogar uma informação. Não é comunicar uma informação. Entenderam a diferença de comunicação? Comunicação vem de tornar comum. Então a pessoa precisa compreender o que você quis dizer. E aí, para você saber que ela entendeu, ela precisa mandar um feedback. Seja, por exemplo, aqui um coraçãozinho, seja uma mensagem no chat, seja uma troca de ideias aqui. Dessa forma a gente se comunica. Tem como eu fazer uma live sobre comunicação sem ter resposta de vocês? E se você estiver assistindo no IGTV, né? A gente não está mais ao vivo, mas você tem aqui os comentários, você tem um post no feed para poder fazer esses comentários e a gente trocar ideia.
Então a gente precisa dessa troca para poder realmente desenvolver a nossa comunicação.